A ciência moderna provou que as lendas antigas não mentem. O oceano é realmente habitado por lulas gigantes e polvos, com tamanhos inacreditáveis. Mas o que ainda não foi provado oficialmente é a existência do Kraken. No entanto, é bem possível que ele exista, porque muitas fotos e vídeos o mostram. Nesse episódio, mostrarei casos em que o Kraken foi pego pela câmera. Isso vai ser interessante. Vamos nessa. Austrália. Já que ousamos considerar uma questão tão delicada como a evidência da existência do Kraken, é melhor deixar de lado as falsificações. Não estou falando de fotos de baixa qualidade como se tivessem sido tiradas propositalmente em águas turvas. Atualmente a tecnologia nos permite levar as falsificações a outros patamares. E aqui estamos, Apollo Bay, Austrália, 29 de dezembro de 2020. A câmera do autor do vídeo está apontada para o horizonte, onde uma estranha silhueta em movimento é visível. Mas assim que damos uma boa olhada nele, a imagem é substituída por um flash branco. Bem, é muito talentoso, até o som da explosão atinge a costa apenas alguns segundos após a detonação, como deveria ser. Embora existam algumas inconsistências, uma bomba de enorme poder explodiu sobre o suposto monstro, mas as ondas na costa ainda estão correndo calmamente, como se não houvesse nenhuma onda de choque. Canadá. Essa filmagem foi feita em 9 de novembro de 2020, em Halifax, Canadá. É difícil acreditar que possa haver polvos gigantes nessas águas do norte. Mas olhe mais de perto. Realmente existem tentáculos gigantes se movendo na névoa sobre a superfície do mar. É realmente difícil levar essa filmagem a sério. Quando apareceu na internet, a maioria dos usuários imediatamente o descartou como uma falsificação muito óbvia. Pode ser, mas tente assistir a filmagem novamente sem pensar em sua autenticidade. Assustador, certo? Malásia. Apenas um mês depois do vídeo do Canadá, uma nova testemunha do Kraken apareceu. Em dezembro de 2020, o monstro foi visto na costa da Malásia. E dessa vez por acidente. O cinegrafista estava claramente filmando uma tromba d'água vindo em direção à costa, mas depois de apenas 30 segundos de filmagem, ele percebeu um movimento estranho sobre a água, à esquerda da tromba d'água. Surpreendentemente, o Kraken nessa filmagem parece muito semelhante ao que apareceu na costa do Canadá um mês antes. Mas espectadores atentos podem notar que os tentáculos da criatura se movem de forma diferente dessa vez, o que significa que o autor não poderia ter editado o vídeo adicionando um polvo canadense a ele. Quanto aos sons, eles se repetem quase exatamente. O Kraken é realmente capaz de fazer esses sons? Particularmente, pensei que fosse. Oceano Pacífico. E aqui é um vídeo desse ano. Quando o vídeo apareceu na internet, o autor indicou que foi filmado em 11 de janeiro de 2021, mas decidiu não citar as coordenadas exatas da área. Só sabemos que estamos olhando para o Oceano Pacífico. E novamente os mesmos sons e novamente a névoa. Mas dessa vez o monstro é filmado muito mais de perto. Parece que não há mais do que algumas dezenas de metros da proa do barco pesqueiro até o monstro marinho. Parece muito assustador, mas então por que o capitão do navio não se apressa em voltar? Qualquer um em sua posição teria tentado se afastar o máximo possível se tivesse visto tal coisa no meio do nevoeiro e ouvido seu estranho som estrondoso. Além disso, as gaivotas voando atrás do barco não parecem notar nada de incomum. Você acha que há algo errado ou estranho nesse vídeo? Austrália. Esse é o vídeo mais recente desse episódio, feito em 13 de fevereiro de 2021. E novamente na Austrália. Dessa vez estamos em um lugar chamado Umina Beach. Sem neblina dessa vez, mas com muita chuva. O espaço acima da costa é rasgado pelo som de partir o coração de um sino. Mas quem está sofrendo? Se você ampliar o frame e olhar de perto, poderá distinguir figuras estranhas de forma regular entre os tentáculos do Kraken. Lembra uma das velas de um navio. Mas o que um veleiro à moda antiga está fazendo em mar aberto com esse tempo? E por que ninguém, incluindo o autor do vídeo, está tentando ajudar? É claro que o navio não pode escapar das garras do monstro, mas você não pode ficar parado filmando. Claro que todos esses vídeos são interessantes, mas eles realmente retratam o Kraken? Será que o lendário monstro é simplesmente confundido com os verdadeiros gigantes que habitam o mundo marinho? Fique ligado, pois na segunda parte do episódio tentarei responder a essa pergunta. Vamos nessa! Serpentes do Mar. Em 6 de agosto de 1848, o navio Daedalus, comandado pelo capitão McQuay, estava navegando no Cabo da Boa Esperança ao porto de Santa Helena. De repente, a tripulação notou uma enorme serpente marinha bem perto da lateral do navio. De acordo com o capitão e 7 subordinados, a cobra tinha cerca de 20 metros de comprimento e sua cabeça tinha pelo menos 1 metro de largura. Menos de um ano depois desse incrível caso, houve outro. O depoimento foi publicado por um jornal de Londres.
Exatamente a mesma serpente marinha foi vista na costa de Portugal. Você pode achar estranho que no século XIX as pessoas acreditassem incondicionalmente em tais histórias, mas ninguém poderia provar o contrário na época. A biologia como ciência estava apenas começando a entrar em uma fase de desenvolvimento ativo. A famosa obra de Darwin sobre a origem das espécies acabara de aparecer em meados do século. Assim mesmo, para capitães e oficiais de navios experientes da época era normal e natural acreditar na existência de monstros. Qualquer objeto grande se movendo na coluna de água geralmente era adequado para o papel de tal monstro. É bem possível que a tripulação do navio britânico tenha confundido uma baleia comum com uma serpente marinha gigante. Ou talvez a tripulação tenha visto um peixe-remo gigante. Os peixes dessa espécie podem crescer até 11 metros de comprimento. Hoje sabemos que se trata apenas de peixes comuns, embora de tamanho incrível. No entanto, alguns séculos atrás as coisas eram diferentes. Ainda hoje, os cientistas continuam a descobrir vários milhares de provas de novas espécies marinhas todos os anos. E não são apenas algas ou anêmonas. Cientistas ambientais que trabalham na costa oeste do México dizem que descobriram uma espécie de baleia até então desconhecida, e isso aconteceu há apenas um ano. Em países diferentes. Uma mistura de polvo e lula de tamanho incrível, forte o suficiente para despedaçar navios com seus tentáculos. É assim que essa criatura tem sido descrita em muitas partes do mundo. Os habitantes da costa norte do Japão o chamam de Akorokamui, e acreditavam que esse monstro vivia na baía de Hokkaido. Os habitantes da Finlândia acreditavam que o Kraken não tinha apenas tentáculos, mas também asas, e chamavam a área onde ele pode ser encontrado de Terra Má. O nome da criatura também apareceu na mitologia nórdica, mas foi acompanhado por uma descrição muito clara. Se você acredita na descrição dos antigos, ela era a maior criatura viva do mundo. O comprimento de onda dos tentáculos do Kraken atingia várias dezenas de metros, e a boca era tão grande que poderia engolir vários navios de uma vez. O monstro era caçado nos mares entre a Noruega, a Groenlândia e a Islândia. A primeira menção documental do monstro apareceu nas crônicas do século XIII, embora a data do primeiro encontro entre um homem e o Kraken possa ser considerada 1180. Reconhecido pela ciência. Parece inacreditável, mas já no século XVIII o Kraken como criatura viva foi oficialmente reconhecido pelos cientistas. O famoso biólogo sueco Carl Linnaeus incluiu em sua obra Systema Naturae, publicado em 1735, descrevendo-o como uma espécie de cefalópode. Mais tarde, o autor se arrependeu de sua ingenuidade e nas novas edições do Systema Naturae, o Kraken não estava mais presente, mas seguiu sendo reconhecido. Mais tarde, um padre chamado Erik Pontoppidan também reconheceu oficialmente o Kraken. Em seus escritos, ele citou como evidência um caso ocorrido em 1680, quando uma criatura muito semelhante ao Kraken foi levada para a costa da Noruega. No mundo moderno, os cientistas modernos não acreditam mais na existência do Kraken como um monstro. No entanto, não há dúvida de que as lendas antigas devem ter sido baseadas em algo. Então, que criatura se tornou o protótipo do monstro lendário? Talvez fosse um polvo gigante do Pacífico, o maior polvo do planeta que pode ser encontrado nas águas frias do norte. Mas apesar do fato de que esse polvo pode ter uma extensão de tentáculo de até 10 metros, ainda não é assustador o suficiente para se tornar uma lenda. Monstro de Santo Agostinho. Monstro de Santo Agostinho é o nome dado a uma grande criatura não identificada, ou melhor, sua carcaça que foi encontrada na costa dos Estados Unidos perto da cidade de Santo Agostinho, Flórida, em 1896. Essa é uma das primeiras ocorrências do monstro fabuloso, que foi documentado e posteriormente explicado. No início, os cientistas especularam que a carcaça poderia ser, na verdade, os restos de uma lula gigante, mas depois mudaram de ideia e escreveram que a carcaça pertencia a um polvo gigante. Em fevereiro do ano seguinte, quase 2 meses após a descoberta da nova espécie, a criatura recebeu a designação de polvo gigante. Fragmentos do tecido foram preservados em um laboratório científico, onde sobreviveram com segurança por mais de 100 anos. Em 2004, graças a avanços alcançados no campo da microscopia eletrônica e análises bioquímicas, foi possível estudar as amostras com mais detalhes. Dessa vez, descobriu-se que as massas de carcaça preservadas eram colágeno puro, uma proteína estrutural encontrada na pele. Eles concluíram que essa massa eram restos de pele de baleia. Análises subsequentes confirmaram que era realmente a carne de uma baleia, uma cachalote para ser mais preciso. Globster.
Apenas 64 anos depois, essa carcaça de Santo Agostinho seria chamada de Globster, um termo que começou a se referir a qualquer monstro marinho não identificado. Acontece que carcaças semelhantes ao monstro de Santo Agostinho foram encontradas e continuam a ser encontradas em praias de todo o mundo. O próprio termo Globster foi cunhado pelo criptozoologista britânico-americano Ivan Sanderson em 1960. Ele próprio usou a palavra pela primeira vez para descrever outro achado não identificado, o Globster da Tasmânia. Lula gigante. E as lulas? Elas apareceram pela primeira vez nos escritos gregos antigos, mas quase nunca foram mencionadas entre a antiguidade e os tempos modernos. Até hoje, a lula gigante continua sendo o animal mais enigmático do oceano, se não do mundo inteiro. Os cientistas conseguiram capturá-la em seu habitat natural apenas algumas vezes, embora mais de 150 anos tenham se passado desde que documentaram a nova espécie pela primeira vez. A maior parte das informações sobre essas criaturas, que podem crescer até 12 ou 14 metros de comprimento e viver em um mundo sem luz solar, vem da descoberta de suas carcaças flutuando no oceano, ou encontradas na barriga de cachalotes. Habitando a profundidades de 200 a 1000 metros, as lulas gigantes habitam os lugares mais profundos e escuros do mundo. Aqui está o que se sabe sobre o animal misterioso. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria que o Kraken existisse de verdade? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.